Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho nessa semana com vocês sobre os critérios avaliativos, né, do PSS e do PAS, né, que são os nossos focos, e para retomar o gênero relato, mas especificamente hoje eu vou falar do relato pessoal, já que nós viemos falando principalmente do relato em terceira pessoa, né, do relato. Lembrando que quando a gente fala de relato, e pensamos, por exemplo, na UEM, a UEM ela coloca na determinação relato, e vocês vão precisar observar, ler o comando para definir se a UEM quer um relato pessoal ou se eles querem um relato em terceira pessoa. Então vai ser o comando, não vai aparecer explícito, relato em terceira pessoa, relato pessoal. Então vai aparecer você, sua experiência, então você sabe que é pessoal. Se aparecer de alguém, né, você já sabe que é um relato em terceira pessoa. Então vamos lá para as discussões iniciais sobre os critérios que eu acho que são importantes. Primeiramente, vamos pegar aí os critérios de redação, como que é avaliada a redação no PAS, né? E como daí eu tento avaliar as redações de vocês, pensando sempre em avaliações. Durante os nossos pouquíssimos encontros presenciais, eu avisei para vocês que eu tento corrigir o máximo atentando aos critérios da UEM. Tá? Então, primeiro, atendimento às diretrizes do comando. O comando é que determina o que você pode e o que você não pode fazer. Logicamente que você vai partir do comando e vai expandir, né? Então, eu sempre penso assim: o comando é o seu norte. E a partir dele, vocês expandem as explicações, né? Expandem aí a ideia até para mostrar informatividade. Tá? Então, isso é um ponto comum aí básico. Capacidade de produzir gêneros textuais solicitados obedecendo à modalidade culta. Então, é verificado regência, concordância, colocação pronominal, como que vocês organizam os parágrafos, as pontuações, vírgula. A apresentação das ideias em função da organização da estrutura organizacional do gênero. Eu sempre apresento para vocês a estrutura organizacional. Então, a carta precisa ter cidade, data, ponto, depois o vocativo, depois eu preciso de uma marcação de quem é você, qual é o objetivo. Se for uma carta de solicitação, tem que aparecer solicito o que, né, o que você está solicitando, a retomada do vocativo ao longo da carta, a despedida e a assinatura. Então, esses são elementos estruturais organizacionais, que eu sempre coloco lá, estrutura do gênero. A compreensão e interpretação dos dados e os fatos que compõem o texto de apoio. Gente, os textos de apoio, eles são utilizados como apoio, e você precisa lê-los e interpretá-los à luz do comando para vocês definirem o tema. Não vai aparecer assim, tema, tal coisa, né? Então, normalmente vai ser dado textos bases que versam sobre a temática, juntando a sua interpretação do texto base com a temática, né, com o comando, você chega à temática, tal como foi feito no relato, em que eu pedia para vocês fazerem um relato de uma pessoa que ajudou um grupo em situação vulnerável. Como texto de apoio, vocês tinham o documentário, né? No documentário isso acontecia. A partir do documentário era para vocês relatarem uma história de alguém, né? E que tivesse ajudado um grupo que vivia em uma situação de vulnerabilidade social, econômica, de saúde, algum grupo aí minoritário. Estabelecimento da relação deixa eu tirar aqui, entre as ideias e a organização textual. Então, quando você apresenta as ideias precisam estar aí entreligadas, você não pode ficar ideias totalmente desconexas. O que vai zerar uma redação na UEM? Isso também é importante, né, porque algumas coisas eu já havia antecipado para vocês, mas ainda assim eu tenho percebido, eu tenho tido que zerar redações de vocês, tá? Tem acontecido, e isso não é legal, mas eu sempre prefiro zerar numa atividade aqui na escola, do que, por exemplo, vocês sofrerem aí uma decepção nos processos seletivos que vocês esperam o ano todo.
Zero, não produzir o gênero solicitado, fugir do tema, tá? Que foi oferecido a partir dos textos. Então, a UEM sempre coloca, gente, isso aqui não é informações minhas, tá? Foram tiradas dos documentos deles. Fugir da temática proposta a partir dos textos que foram oferecidos. Então, os textos que foram oferecidos pressupõem uma temática. Se você foge, você tira zero. Apresentar uma desestruturação do gênero ou uma mistura do gênero, que vai mostrar que você desconhece o gênero. Apresentar alguma marca de identificação. Aqui bastante cuidado. Não é só o número de inscrição, nome completo ou parcial, letras iniciais, nome e sobrenome, assinatura, códigos ou quaisquer palavras ou marcas, inclusive o corretivo. Gente, quaisquer palavras ou marcas, então, é nada de colocar que você é aluno do Colégio Alfa. Você só vai colocar nomes dentro da redação, nomes de pessoas, de lugares, se no comando tiver apresentado esses nomes. E, inclusive, o corretivo líquido, marca-texto, é considerado tentativa de identificação e zero, tá? Que permitam a sua identificação. Quando não solicitado pelo comando, o emprego de nome ou sobrenome fictício, inclusive sigla ou abreviatura, equivale a uma marca identificadora. Então, se não foi solicitado pelo comando a inserção de um nome, quando é solicitado pelo comando, o comando determina quais são os nomes que vocês podem usar. Então, não foi determinado pelo comando a inserção de nome. Qualquer nome que você colocar vai ser considerado tentativa de identificação, mesmo que não seja o seu nome, tá? Então, muito cuidado. É um relato em terceira pessoa, não foi dado nome, ou foi dado só um nome, no seu relato precisa de mais pessoas. Então, você fala a amiga, a colega, a vizinha, a filha, a avó, nada de nome, ok? Se não, e as retomadas, vocês vão, terceira pessoa, vai ser ele e ela, pensando no protagonista. Além disso, o que quiser na UEM? Na UEM vai zerar, desenvolver um texto de forma ilegível ou em forma de desenhos, códigos alheio à língua portuguesa, espaçamento excessivo, quando você coloca espaçamentos que não termina na margem, parágrafos. Nós temos aí um tamanho de parágrafo mais ou menos aqui, a largura do seu dedo, né? Do seu dedo assim, não assim. Então, parágrafos ou margens excessivos também, ou falhas muito graves aí, muitas falhas no seu desempenho linguístico, tá? Então, ou seja, na sua escrita. Escrever a versão a lápis ou em tinta diferente do azul escuro e do preto, e não apresentar o texto na folha definitiva ou entregá-la em branco. Além disso, obviamente, vocês podem acrescentar aí que a redação da UEM vale 120, quem tirar menos de 24 também é excluído aí do processo seletivo. Então, esses seriam os critérios para o PAS UEM. No caso do PSS, quem for fazer PSS, como ele é avaliado? Basicamente as mesmas coisas. Capacidade de ler e interpretar os textos de apoio, de novo, nem todas as informações estão explícitas no comando, vocês precisam ler os textos de apoio. Tem aluno que tem mania de ir direto para o comando e não para a proposta, o comando, e não olha os textos de apoio. Capacidade de produzir um gênero textual solicitado, fidelidade ao que propõe o enunciado da questão. Então, uma das coisas que vocês têm que entender, as informações que estão postas no comando, elas vão ter que aparecer no texto de vocês, que vocês vão expandir a partir delas, tá? Desempenho linguístico em conformidade com a norma padrão culta, além disso, em consonância com a variedade linguística que propõe, que apresenta na proposta. Então, vamos dizer que é uma carta e é uma carta pessoal, aí uma certa possibilidade de usos de alguns elementos linguísticos, de algumas palavras ou estruturações frasais que não são consoantes à norma padrão culta, mas que há uma variedade linguística de mais aproximação. Entretanto,
conformidade com a norma padrão da língua. Então, mesmo nos gêneros que pressupõem uma informalidade, uma aproximação, tomem cuidado aí, não vai ser possível colocar palavrões ou gírias extremamente grosseiras e, preferencialmente, se a variedade pressupor esse uso, que vocês marquem essa gíria, de repente, com aspas, para entender que você sabe que está fora da norma padrão, mas é intencional, porque naquela situação seria dito dessa forma. Isso é importante. Ainda, eles avaliam a estrutura, né, implicações, a estrutura gramatical, as palavras utilizadas, se usou os elementos de conexão, paragrafação, vocabulário, ortografia, pontuação, acentuação. Isso também o EN avalia. Organização textual, se o gênero se atendeu aos elementos composicionais e funcionais do gênero que foi solicitado, se teve uma progressão temática e se teve uma articulação das ideias, se as ideias não foram soltas, se você foi objetivo, se você atendeu à intencionalidade comunicativa descrita no comando, era um relato pessoal, ou era uma narrativa de terror, teve terror nessa narrativa, deu medo ou não deu medo, tá? Além disso, a informatividade, a autoria e a originalidade. Então, automaticamente, se a gente está pensando em informatividade, relevância, autoria e originalidade, cuidado quando vocês pegam, é para fazer um relato, e vocês relatam histórias que partem de filmes que vocês assistiram. Isso demonstra o quê? Baixo grau de informatividade, de autoria e de originalidade. É a forma, não vai zerar a sua redação, ok? Não vai zerar você não ser original. Mas como é um critério a ser avaliado, significa que a sua nota provavelmente vai ser reduzida consideravelmente. O que zera no PSS? Conforme o regulamento deles, redação com identificação, eles não são tão minuciosos quanto a UEM em dizer o que eles estão entendendo por identificação, mas então vamos entender que tudo aquilo que estava definido na UEM, como identificação, marca-texto, corretivo, estrelinha, nomes que não tenham sido solicitados no comando, tudo isso vocês já coloquem aqui para o PSS, já que o edital da UEM é bem mais sucinto, minucioso nesse sentido. Texto escrito a lápis ou com caneta diferente, de azul ou preta, textos ilegíveis, redações que não atendam o número de linhas, PSS é 10 a 17 e o EN é 15 a 22, tá? Então, tem aí quantidades diferentes e essa quantidade é definida no comando. O gênero é diferente do solicitado, redações que se afastem do tema, então fuga do tema, e textos com menos de 10 linhas do texto próprio, né, quando a cópia, por exemplo, de informações do texto de estímulo, tá, quando há essa quantidade de cópia, eles não consideram essa quantidade de linhas e observam qual a quantidade de linha realmente autoral é sua. Então, se você copiou enxertos dos textos base, essas partes copiadas, elas não serão consideradas a fim de validação da quantidade de linhas, tá? Então, isso também é bastante importante vocês lembrarem quando vocês estiverem pensando em redação. Além disso, como que a gente conta a quantidade de linhas? Gente, a quantidade de linhas, nós vamos considerar uma linha a partir do momento em que passar da metade ali, passou da metade, está escrevendo no seu caderno, vou pegar aqui, está escrevendo no seu caderno, e aqui não fica bom, né, a visão, isso aqui, agora vai dar para ver, está escrevendo no seu caderno, chegou aqui na metade, passou da metade, a gente considera essa linha. Não passou da metade, a gente não considera essa linha. Outra coisa é que, como eu não estava conseguindo mensurar, né, nas últimas propostas, eu não mensurava quantidade de linhas, eu não estava avaliando isso. Tá? Por quê? Porque nós estamos fazendo a redação no Google Forms. A partir da próxima proposta, que é a nossa proposta complementar, a proposta 8, eu vou já escrever no comando. Eu fiz manuscrito para verificar a quantidade e 9 linhas no Google Forms equivale a 15 linhas, tá? Manuscritas. E
14 linhas no Google Form equivalem a 22 linhas, tá? Então, eu sempre vou colocar quantas linhas no Google Form vocês podem fazer, tá? Para que vocês não comecem a expandir demais a quantidade de textos que quantidade de linhas que vocês escrevem e depois vocês terem dificuldade quando nós retomarmos e vocês forem escrever fisicamente ou até no próprio vestibular, fisicamente, vocês terem dificuldade de observar isso, tá? Então, isso é importante. Então, vamos lá para o relato pessoal, que é o gênero dessa semana. Nós vimos falando de relato. Relato é um gênero narrativo em que eu vou compartilhar uma experiência vivida por mim ou vivida por outra pessoa com determinados sujeitos. Então, esse é vamos dizer aí, o objetivo do relato, compartilhar uma vivência, uma experiência com alguém que não a viveu. Eu posso tanto ter vivido essa experiência, então eu estou fazendo um relato pessoal em que eu sou um personagem aí, central desse relato, desse fato, ou eu posso fazer um relato em terceira pessoa em que eu sou um repórter, eu sou um câmera que conta a história de uma determinada outra pessoa. No caso do relato em terceira pessoa, não vai aparecer aí a primeira pessoa, o eu sai. Quando nós estamos assistindo uma reportagem, você não vê o repórter, é muito raro o repórter falar, naquele momento eu me senti emocionado. Não interessa o que o repórter, ele está falando da história de fulano de tal, ou seja, relatando a história de um terceiro. O relato, para pensar no relato pessoal, eu trouxe duas propostas aqui, dois comandos para nós observarmos. Primeiramente, o comando do vestibular de 2013, que dizia o seguinte: considere a seguinte situação. Olha como eu sei que é um relato pessoal. Você começou a fazer sessão de terapia para tentar resolver um dos 3 tipos de fobias apresentados no texto Medos e Fobias. Tinha um texto base sobre medos e fobias. Na primeira sessão, você, ou seja, essa marcação da primeira pessoa, vai expor sua experiência no convívio com a fobia. Então, você vai ter que contar uma experiência de medo. Eu tenho, por exemplo, fobia de barata. Então, eu tenho que contar uma experiência de medo com as baratas, e o que me fez procurar o auxílio clínico. Naquele momento, então vai ter que aparecer no meu relato, por exemplo, sempre tive medo de baratas e fugia de situação em que eu poderia vivenciar ou tê-las perto de mim. No entanto, certo dia, aconteceu alguma coisa que, de repente, eu bati o carro porque tinha uma barata dentro do meu carro, e a partir disso eu vi que realmente era perigoso e que eu tinha que procurar auxílio clínico, porque eles querem que apareça qual foi a experiência que me fez procurar o auxílio. Mas você vai fazer isso por escrito para o terapeuta. Tá? Redija, portanto, um relato, 15 linhas, exponha qual é a sua fobia, em que momentos ela se manifesta, como você se sente quando ela surge e se você tenta ou não fazer algo para enfrentá-la. Eu tremo, eu suo, eu fico congelada, qual é a fobia? É de barata. O que eu sinto? Eu sinto um pavor tremendo que me faz suar frio, tremer, congelar. Se você, eu tento fugir, entretanto eu fico petrificada, né? Já fiz algumas tentativas de enfrentamento, entretanto foram frustradas. Vou falar quais são as tentativas de enfrentamento. E ele coloca: caso necessite incluir alguém no seu relato, use apenas o nome Fred e Nice. Então, determina ali, de repente, o relato, você é o Fred ou você é a Nice, relatando para o seu terapeuta qual é o seu medo, como ele surgiu, o que fez você procurar a terapia, o que você sente quando você está diante desse medo, o que você tenta fazer para enfrentá-lo. Tá? Então, as nuances, as informações, elas precisam aparecer. Lembro que o corretor, ele vai fazendo um checklist, verificando se você atende a todos os preceitos que estão definidos no comando.
Um segundo tipo de relato, também pessoal, caiu no Pazuem, né, no Pazuem de 2019, tá? No Pazum, inclusive, o de vocês. Não, não tem jeito, pelo menos uma vez na vida, todo mundo pagou ou viu alguém pagar o mico. Nem todos, porém, sabem encarar com bom humor situações que podem ser humilhantes ou embaraçosas. Mas quem consegue diz que vale a pena, considerando os textos de apoio e a sua história de vida, sua, de novo, eu já sei que é pessoal porque é sua. Escreva um relato de um mico que você pagou ou presenciou, com o objetivo de refletir sobre como a reação bem-humorada contribui hoje para o enfrentamento dos fatos da vida com mais leveza. Seu texto será publicado no blog, cujos interlocutores são jovens que buscam viver a vida com otimismo. Caso opte por assinar, Felício ou Felícia, seu texto deve ter 15 a 22 linhas. Eu escrevi um relato de um relato não fictício, um relato real da minha vida, em que eu paguei um mico e eu consegui aí, eu tive uma reação bem-humorada que contribuiu para que eu encarasse os fatos da vida com maior leveza, tá? Então, eu fiz isso para vocês para mostrar. Então, vamos lá. Vamos tirar a professora Tatiane daqui. Sou uma pessoa bastante introspectiva e no meu trabalho como docente raramente me exponho a situações que me causem vergonha ou constrangimento. Mas naquela semana estava tudo meio confuso, já que eu tinha que realizar uma apresentação numa faculdade de Santa Catarina. Isso estava me deixando bastante nervosa. Então, marquei qual é o meu perfil social, quem eu sou uma professora introspectiva, e marquei uma contextualização da situação. Era uma semana conturbada porque eu tinha uma apresentação para fazer numa faculdade, até porque o meu mico vai estar ligado a isso daqui. Eu tenho, então, a apresentação do perfil social, mais o que? Uma contextualização sobre o que aconteceu. Onde aconteceu, né? Seguindo agora dois parágrafos, eu fiz 2 parágrafos de desenvolvimento, gente, porque a minha redação ficou com 22 linhas. Vocês podem fazer 3 parágrafos, 15 linhas, ou 4 parágrafos, 22 linhas. Mesmo eu não sendo uma das primeiras a apresentar, cheguei cedo e ao longo do tempo fui acalmando meu coração. Mas quando o professor me chamou para apresentar, ao me levantar da minha cadeira e caminhar, tropecei numa cadeira e naquele instante, ridiculamente, caí no chão. Todos ficaram apreensivos, perguntando se eu havia me machucado. Foi quando eu vigorosamente disse, tá, tiro eu aqui, que estava bem e que apenas queria atrair a atenção, descontrair e quebrar o gelo. Todos sorriram. Hoje entendo que o nervosismo atrapalha minha coordenação motora, mas também que micos que poderiam prejudicar minha confiança podem ser superados com alegria e bom humor. Então, eu atendo, gente, aos preceitos do comando, voltando lá, eles queriam uma situação na qual você diz que considere do texto de apoio sobre micos, eu relatei um mico que eu paguei, e eu refleti sobre como a minha reação bem-humorada contribui hoje para o meu enfrentamento. Tudo isso aparece ali, né? O meu texto será publicado no blog Encarando a Vida com Humor, cujos interlocutores são jovens. Por que que é importante saber isso, gente? Se eu sei que vai ser publicado num blog Encarando a Vida com Bom Humor, eu preciso, e é um blog de jovens, eu preciso que a minha narrativa, né, que o meu relato, tenha aí certos fatores que sejam agradáveis para esse público. Então, vocês percebem que eu não uso uma linguagem de jovem, não tem gírias, mas ao mesmo tempo eu uso o quê? Eu uso do bom humor, já que o assunto é encarando a vida com um bom humor. O que eu aparece aqui? Aparece os elementos essenciais do relato, marcação do perfil social, depois uma contextualização. Eu tenho marcações temporais ao longo dele, naquela semana, depois segue, cheguei cedo, mas quando, foi quando, e depois na conclusão o hoje, porque uma das coisas que o relato precisa ter
qual é a perspectiva atual. Percebam que o meu desenvolvimento é uma apresentação numa ordem cronológica dos fatos que aconteceram, que culminaram no mico. E como que eu vou quis aproximar isso do jovem, fazendo alguns uso de alguns advérbios para marcar aí a graça, ridiculamente cair no chão, vigorosamente disse, né? Eu queria atrair a atenção e quebrar o gelo. Tem aí uma gíria, quebrar o gelo, né? Quebrar o gelo aí como uma gíria, uma metáfora. Tá? Por quê? Porque eu estou fazendo um relato, não é um relato pessoal de um drama, é um relato pessoal de uma situação engraçada e eu estou escrevendo para jovens. Estrutura básica do relato pessoal é a mesma estrutura do relato em terceira. O que vai mudar é que eu preciso ser o personagem aí central e contar a experiência que aconteceu comigo. Título: somente se o comando solicitar. Não foi solicitado no comando. Nesse comando não foi nem solicitado se você quiser assinar, assine como tal, tá? Não foi definido, por exemplo, se você quiser usar nomes, use os nomes tais, então não usei nome nenhum. Primeiro parágrafo: quem eu sou, meu perfil social e o que eu vivi. Eu sou uma professora e naquela semana eu tinha uma apresentação que eu julgava importante fora. Segundo parágrafo: como foi a experiência? Desde que eu cheguei na universidade, mais cedo, fiquei observando os outros apresentadores, até chegar o momento da minha apresentação e eu caí, porque o tema é o mico, vai ter que ter o mico, tá? Atrelada às condições especificadas. Então, a minha experiência, a ordem cronológica, tem que me levar ao tema central, que é o mico. O terceiro parágrafo, se você for fazer 15 linhas, se você for fazer 22, pode fazer 2 parágrafos aqui de como foi sua experiência. Fecha o relato com uma apresentação de uma perspectiva atual. Aspectos principais aí que tem que aparecer. E, obviamente, usem ao longo como é um gênero que está dentro da esfera narrativa, use os marcadores temporais, no início, depois disso, ao longo dos dias, semanas, meses, com o passar do tempo, algumas semanas, alguns meses, nos anos depois, daí para marcar no final, hoje ou agora, porque precisa dessa perspectiva atual. Então, é importante que apareçam tanto essa ordem cronológica das ações, por meio dos verbos no passado, como também os marcadores temporais, que são aí características estilísticas do gênero relato. Finalizando, né, acabei me delongando um pouquinho, finalizando, vocês têm como para essa semana duas atividades, uma obrigatória e uma complementar. Obrigatória: responder o formulário desta aula, tá? Perdão. E complementar, vocês precisam escrever a proposta 8, tá? Que vai ser de um relato pessoal. No caso aqui, complementar não é obrigatória, mas tentem fazer. Tudo bem? Um abraço para vocês e até a próxima semana.